Olá, alunos de Direito Constitucional 3. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ação declaratória de constitucionalidade. E hoje nós vamos dar seguimento ao estudo das ações constitucionais, estudando um pouco sobre a arguição de descumprimento de preceito constitucional, ou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, conhecido como ADPF. A ADPF é uma das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Se você não se lembra o que é a ação de controle concentrado de constitucionalidade, procure no seu material, nas primeiras aulas que foram postadas em materiais didáticos, o que significa o controle concentrado, o que significa o controle difuso, que lá você vai ter isso bem esclarecido. Na aula de hoje, nós vamos falar, portanto, da arguição de descumprimento de preceito fundamental ou de preceito constitucional. As duas expressões são aceitas pela doutrina, pela jurisprudência e são disciplinadas na lei. Ok? O que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental ou a ADPF? Primeira observação. A ADPF tem natureza de ação, portanto, é uma ação de controle concentrado, de competência originária do Supremo Tribunal Federal, ou seja, somente o Supremo Tribunal Federal vai processar e julgar as ADPFs, e ela é uma ação de natureza subsidiária. O que isso significa, pessoal? A ADPF só é admissível caso não exista outra ação de controle concentrado de constitucionalidade possível para atacar um determinado caso concreto. Então, diante da verificação de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma norma, nós vamos pesquisar na lei, pesquisar na Constituição, se há alguma espécie de ação cabível para atacar a constitucionalidade ou privilegiar a constitucionalidade daquela norma, de acordo com os ditames legais aplicáveis. Caso não exista nenhuma ação de controle concentrado, como a ADI, a ADC e outras espécies de ações que nós ainda vamos estudar, é cabível a ADPF. Então, a ADPF cuida da matéria subsidiária, cuida daquilo que é restante, daquilo que ainda não foi disciplinado, ou melhor, aquilo que ainda não foi privilegiado por outra ação, aquilo que não é objeto de outra ação. E os preceitos constitucionais e legais de regência da ADPF são a Constituição da República, claro, no dispositivo do artigo 102, caput, parágrafo 1º, e também na Lei Federal 9882 de 1999. Para a gente firmar o conceito, vamos dar uma lida no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição da República. Primeiro artigo 102, deixa eu só abrir aqui. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Aí nós vamos lá para o parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. E qual é a lei? É a Lei Federal 9882 de 1999. Lá você vai encontrar o procedimento de julgamento da ADPF e outras questões aplicáveis ao Instituto. Ok? Então vamos lá. A ADPF é a ação de competência originária do STF e ela é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante do ato do poder público, salvo quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar essa lesividade. Então vai caber à ADPF quando houver uma lesão ou ameaça de lesão a um preceito fundamental, portanto, um preceito trazido pela Constituição da República de 1988, e essa lesão é proveniente de um ato do poder público. Então, a ADPF é admissível nas seguintes hipóteses. Primeira hipótese, está aí no material de vocês. Sustentar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade das leis e atos normativos federais ou leis e atos normativos locais
que sejam anteriores à Constituição de 1988. Então percebam, se nós temos uma lei federal, por exemplo, de 1994, essa lei federal trata de um assunto X, um objeto X, mas algum dos legitimados ativos do artigo 103 da Constituição percebe que o conteúdo dessa lei é inconstitucional. Por ser uma lei de 1993, a ação cabível é a ação direta de inconstitucionalidade, que nós já estudamos em sala de aula. Contudo, se essa lei for anterior à Constituição de 1988, não vai caber a DI. E por que não vai caber a DI? Porque se a Constituição é de 1988, ou uma lei anterior foi recepcionada pela Constituição, ou essa lei anterior ela viola preceitos fundamentais da Constituição. E por violar preceitos fundamentais da Constituição, não vai ser cabível a ADI, porque ela não vai contrariar dispositivo expresso da Constituição da República de 1988. A ação cabível, portanto, é a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. É a ADPF. Então, a ADPF serve, na primeira hipótese, para questionar leis e atos normativos do Poder Federal ou do Poder Local que são anteriores à Constituição de 1988. Significa que a gente tem que ir lá na Constituição anterior à de 88 para pesquisar quais os preceitos estão sendo violados? Não. Os preceitos violados são os preceitos da Constituição de 88. Mas o instrumento cabível não é a ADI. O instrumento cabível é a ação subsidiária, é a ADPF, ok? Então a primeira hipótese é questionar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público federal ou do poder público local em razão de uma lei ou ato normativo anterior à Constituição de 1988. Então lá na aula de ADI, vocês devem se lembrar que eu perguntei a vocês se uma lei municipal podia ser questionada à luz da Constituição de 1988 no STF. Eu disse que pela ADI não, mas pela ADPF é possível. Então é possível questionar a inconstitucionalidade de uma lei municipal em face da Constituição da República de 1988 perante o STF. Não através de uma ADI, mas através de uma ADPF. Ok? Essa, portanto, é a segunda hipótese de cabimento de uma ADPF, que é questionar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos municipais posteriores a 88 em relação à Constituição da República vigente, em razão da inadequação da ADI ou da ADC e das outras vias processuais que nós ainda vamos estudar. Então, a ADPF serve para questionar leis e atos normativos federais ou locais anteriores à Constituição de 88 e também atos ou leis municipais posteriores à Constituição da República de 88 que contrariem preceitos fundamentais, que contrariem dispositivos da Constituição de 88. Essa arguição da inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição de 88 no STF não vai se dar por ADI, vai se dar por ADPF, que é a ação subsidiária. É a ação que vai abrigar esse questionamento da inconstitucionalidade, além das hipóteses previstas na ADI que nós já estudamos. Além dessas possibilidades, há também o cabimento da ADPF no caso da súmula 642 do STF. O que essa súmula 642 do STF estabelece? É cabível a ADPF em face de leis ou atos normativos emanados do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, que tenham índole municipal. Vejam bem, no Distrito Federal não existe a divisão em municípios, não existe a divisão territorial do Distrito Federal em municípios. Portanto, lá não existe a figura do prefeito, portanto, não existe a figura dos atos e leis emanadas do Poder Executivo ou do Poder Legislativo municipal. Existem só os atos emanados do governo do Distrito Federal, do governador do Distrito Federal. Esses atos ou têm índole estadual ou têm índole municipal. Os atos de índole municipal admitem o cabimento da ADPF contra preceitos fundamentais da Constituição de 1988.
E para você saber o que são esses atos ou leis de índole municipal, você pode consultar a Constituição da República naquilo que é delegado aos municípios para que decidam acerca dos atos comuns, os atos regionais, os atos locais. E aí você vai saber o que é de índole municipal e o que não é de índole municipal, que vai atrair o cabimento da ADPF. Ok? Próxima observação acerca da ADPF. A ADPF não é admissível para impugnar decisões judiciais transitadas em julgado. Decisões judiciais transitadas em julgado só são questionáveis por ação rescisória ou por querela nullitatis. Vocês vão estudar isso ainda em processo civil. E outra observação. Também não é admissível a ADPS quando há desrespeito a enunciado sumular vinculante do STF. Então, também não cabe STF quando houver um questionamento acerca do dispositivo de uma súmula vinculante. Quando houver algo contrário ao disposto numa súmula vinculante, a via processual adequada é a reclamação constitucional, que nós ainda vamos estudar aqui na nossa disciplina. Ok? Pessoal, quanto aos legitimados ativos, são legitimados ativos para ajuizar a ADPF os mesmos legitimados ativos da ADI e da ADC. E você encontra o rol dos legitimados ativos lá no artigo 103 da Constituição. Nós não vamos perder tempo aqui repetindo todos os legitimados ativos, porque vocês já conhecem o rol de legitimados lá da ADI e da ADC, ok? Só um destaque que é importante fazer. Também na ADPF se aplicam as mesmas regras da pertinência temática de alguns desses legitimados que nós já estudamos na ADI e na ADC. Então, as mesas das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, os governadores de estados e do Distrito Federal, as confederações sindicais e as entidades de classe nacionais só podem ajuizar a ADPF caso o objeto da ação tenha pertinência temática com a sua atuação, seja com relação ao estado a que pertence ou com relação ao assunto que essa entidade de classe ou que as confederações sindicais trabalhem. Ok? Então essa questão da pertinência temática também deve ser observada por vocês quando forem estudar o rol dos legitimados ativos. Beleza? Outra coisa, pessoal, que nós estudamos nas outras ações. Há entre a ADI, a ADC e a ADPF a possibilidade de fungibilidade. O que é fungibilidade? Quando o legitimado ativo erra na propositura da ação, ou ajuizando a ADI quando tem que ajuizar a ADC, ou ajuizando a DPF quando tem que ajuizar a ADI, ou ajuizando a ADI quando tem que ajuizar a DPF, o próprio Supremo Tribunal Federal, de ofício, através de um ato do ministro relator, pode determinar o recebimento dessa ação após a distribuição por outro rito que não o rito que foi escolhido pelo legitimado ativo. Então eu posso ajuizar uma ADI, mas o ministro relator entende que não deve processar aquela ação como ADI, mas sim como um ADPF. Então ele pode determinar de ofício a fungibilidade dessas ações para que ela seja recebida como a ação que ele entende correta e não como a ação que o autor ajuizou. Mas claro que vocês, como alunos do professor Marcelo e alunos do Unifagoc, não vão errar quando forem ajuizar uma ADPF perante o Supremo Tribunal Federal. Ok? Quanto à petição inicial, pessoal, vamos lá. A petição inicial, ela guarda relação com a petição inicial das demais ações que nós já estudamos. Então, ela é endereçada ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai receber essa petição inicial com seus respectivos anexos pela via eletrônica. Afinal de contas, o processo hoje, via de regra, é eletrônico, e vai determinar a distribuição da ação ao ministro relator. Sorteado o ministro relator, ele vai receber a petição inicial, que deve conter os seguintes requisitos. Primeiro requisito, a precisa indicação do preceito fundamental que se considera violado. Ora, vamos supor que uma determinada lei federal, anterior à Constituição de 88, estabeleça uma forma diferente da forma federativa de Estado, como uma das cláusulas pétreas da Constituição de 88 determina. Então eu vou indicar na minha petição inicial que o preceito fundamental que está sendo violado
é a forma federativa de Estado. É o fundamento da minha ação. É o preceito fundamental da Constituição de 88 que está sendo violado ou pela lei municipal e federal anterior à Constituição, ou por lei municipal posterior à Constituição de 88, que, claro, como nós já vimos, não pode ser atacada pela via da ADI. Segundo requisito, precisa indicação do ato questionado. Então, na petição inicial, nós temos que indicar qual que é o ato municipal, ou lei federal, ou lei municipal, enfim, que tem contrariado esse dispositivo federal. Vamos supor que nós estamos diante da inconstitucionalidade da lei municipal número 75 do município de Ubá. Então nós vamos questionar a constitucionalidade da lei 75 do município de Ubá, indicando precisamente qual é o dispositivo que nós entendemos inconstitucional, que nós vamos atacar pela via da ADPF. Ok? Também temos que fazer prova da violação do preceito fundamental, e essa prova é a correlação do instrumento jurídico local que nós estamos dizendo ser inconstitucional com o instrumento constitucional que nós estamos visando privilegiar através dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Também deve haver o pedido com as suas especificações. Então, ao final da petição inicial, nós vamos indicar precisamente quais são os dispositivos atacados através dessa ADI e quais são os preceitos fundamentais que nós pretendemos guardar através dessa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. No caso de nós pedirmos a declaração de constitucionalidade de uma lei, como foi na ADC, nós temos que fazer prova da existência de uma controvérsia judicial que constantemente tem declarado inconstitucional uma norma que nós pretendemos que seja declarada constitucional. Então vejam, ou a gente está arguindo a inconstitucionalidade, como numa ADI, mas através da ADPF, ou estamos arguindo a constitucionalidade, porque constantemente o Poder Judiciário das instâncias inferiores tem julgado aquele dispositivo inconstitucional ou constitucional. Então, como na ADC, nós temos que fazer prova dessa constante discussão judicial, dessa controvérsia judicial, caso o objeto da ADPF seja semelhante ao objeto da ação declaratória de constitucionalidade. Ok? E assim como nas demais ações, também é necessária procuração com poderes específicos. O ministro relator vai receber a petição inicial, cumpre todos esses requisitos e vai ou receber a petição inicial, se ela estiver em termos, ou vai determinar a emenda da petição inicial, caso ele entenda que tenha algo faltando. Então, através de uma decisão monocrática, ele pode determinar ao autor dessa ADPF que emende a petição inicial para que ela seja devidamente recebida no momento posterior. Assim como nas demais ações, a ADPF também admite medida cautelar liminar. Essa medida cautelar liminar, ela vai seguir a regra quanto ao objeto da discussão na ADPF. Se for uma inconstitucionalidade, então a medida cautelar vai solicitar ao ministro relator e, consequentemente, ao STF a declaração de inconstitucionalidade, suspendendo os efeitos dessa norma enquanto o mérito da ação não for julgado. Se o objeto é semelhante a uma ADC, nós vamos solicitar a paralisação ou a suspensão da tramitação de todos os processos judiciais no Brasil que tratem sobre o tema discutido, o tema que se pretende a declaração de constitucionalidade, de modo que aguarde o pronunciamento do STF a respeito da constitucionalidade dessa norma. Então aqui, na medida cautelar da ADPF, ou nós vamos seguir a questão da medida cautelar na ADI, que é a sustação da lei, a lei vai ficar suspensa até que julgado pelo STF, ou a sustação dos processos judiciais, como na ADC, que questionam a constitucionalidade dessa norma. Ok? E aí o ministro relator vai receber essa petição inicial, vai deliberar acerca do conteúdo do pedido cautelar, da medida cautelar requerida, podendo ouvir, no prazo de 5 dias, as autoridades que foram responsáveis pela edição dessa norma, ou não. Ele pode já, ao receber a petição inicial, dependendo da gravidade do que está sendo discutido ali na ADPF, ele pode determinar já de pronto o deferimento da medida liminar
cautelar para assustar ou os efeitos da lei ou os processos judiciais em tramitação. Ok? Pois bem, depois que ele decide acerca da questão cautelar, ele vai determinar a oitiva daqueles que editaram a norma no prazo de 10 dias, vai abrir vista ao Procurador-Geral da República no prazo de 5 dias, então vejam que os prazos são diferentes na DPF. Ele vai ouvir os autores da lei no prazo de 10 dias e vai ouvir a PGR no prazo de 5 dias. E depois da instrução do processo, depois da instrução da DPF, ele vai lançar o relatório, vai encaminhar para os demais ministros e vai pedir dia. E agora algumas observações quanto aos efeitos e o quórum. O quórum de instalação é o mesmo das demais ações, o quórum de 8 membros, que é 2/3 dos ministros do STF. O objeto da ADPF vai ser provido com o voto de, no mínimo, 6 ministros, que é a maioria absoluta do STF. E os efeitos são, assim como as demais ações, ex tunc, erga omnes e vinculante, sendo possível também a modulação temporal, a modulação dos efeitos da ADPF, caso o mínimo 8 ministros se pronunciem nesse sentido, no sentido de modular os efeitos da ADPF, como determinado no artigo 11 da Lei 9882 de 1999. Ok? Pessoal, essa é a ADPF. O que vocês precisam saber, basicamente, sobre a ADPF? São as suas hipóteses de cabimento, porque o resto é bastante parecido com as outras ações que nós já estudamos. Então, concentrem nas hipóteses de cabimento da ADPF. Eu vou lançar para vocês uma atividade semelhante à atividade que nós fizemos antes, para vocês terem um contato com um processo de ADPF que tenha tramitado no STF. Ok? Bons estudos, até a próxima aula.